Amém. Saúdo as irmãs, mais uma vez, com a graça e a paz de Cristo. Eu me chamo Cíntia Manoeli, congrego na Igreja do Amor, no campus Boa Viagem, em Recife. E hoje eu vou estar trazendo uma palavra para alimentar o nosso coração, a nossa alma, e talvez confirmar algo que as irmãs sentem no seu íntimo. Como a irmã Estela falou, esta live não é nossa. Ela pertence ao nosso Senhor Jesus Cristo e é uma honra estar fazendo algo para o nosso Rei, o único digno de honra e glória. E é muita gratidão mesmo, sempre vou ser grata por essas oportunidades que eu venho tendo. Sabendo que tudo é feito por Ele e para Ele, né? Nós somos levantadas, chamadas ao Senhor e de alguma forma, né? A gente está aqui, mesmo não se sentindo capaz, mas a gente está aqui servindo. E eu acho muito bonito tudo, porque as lives existem programações, né? Antes a gente se organiza para trazer convidados, né? Se programa mensalmente. E ontem à noite se planeja, né? E ontem à noite eu estava olhando o grupo e me ative que hoje já era 2 de março, e precisava colocar para quem está na live das missões, para quem está na organização, né? Precisa se programar antes. E aí eu vi as datas que tinha disponível e coloquei a minha disponibilidade para essa segunda-feira e para a próxima. E quando eu comecei a pedir ao Senhor uma palavra para conversar com Ele, né? Pedindo uma orientação, eu já entendi que desde sempre Ele estava no controle de tudo, né? A partir do momento que a irmã Egéria já colocou as datas dela e tinha as datas disponíveis e tinha a data de hoje, e eu já dei aquele sim naquele primeiro momento, tudo já estava no controle dele. E isso é o que é mais lindo, sabe? E eu não, como é que eu falo? Eu não me acostumo com essa perfeição desse quebra-cabeça que é montado pelo Senhor. Então, tudo está no controle dele, tudo é para ele, né? E é uma gratidão imensa fazer parte de tudo isso, como peça, né? Como peça que está ali contribuindo para que a obra do Senhor seja feita, para que a palavra dele seja levada. E, assim, como a irmã Líbia já orou, a irmã Estela também, todas nós somos peças importantes. A obra não é feita apenas por irmã Líbia, nem por mim, nem por irmã Jéssica, nem por irmã Estela. Todas têm a sua particularidade que é importante para a obra do Senhor. Seja uma forma de uma irmã louvar, de uma irmã pregar, toda ela tem a sua importância. As irmãs que não abrem o microfone, mas que estão na intercessão, né? Porque são muitos. Para que tudo aconteça, a gente teve que dar vários sims antes, né? E abrir mão de algumas coisas que talvez fossem prioridade, mas que a gente está aqui seguindo firme para que tudo aconteça, né? Glória a Deus. Então, eu creio que tá baixo o volume. Não, Deixa eu eu. creio que seja o telefone da irmã Sandra, Tá, então me porque eu estou diz. lhe ouvindo bem, bem. Sandra, procura aumentar um pouco o volume do teu telefone, pode ser o teu telefone. Pronto. Então, assim, quando eu coloquei a data para hoje, aí já fiquei pedindo a Deus uma palavra, o Senhor ele me incomodou muito para falar a respeito de fidelidade a Ele.
ser fiel a Deus. E no mesmo instante que me veio assim na mente, sabe, o tema ser fiel a Deus, eu entendi que o inimigo das nossas almas, o nosso opositor, ele já vem de imediato lançando culpas e acusações, porque foi imediato e eu preciso compartilhar com vocês. Eu pensei assim, né, o Senhor me trouxe esse tema, ser fiel a Ele, ser fiel a Deus, e no mesmo instante, automático, já veio uma devolutiva assim na minha mente. Mas como é que eu vou ser fiel? Como é que eu vou pregar, trazer uma palavra sobre fidelidade a Deus, se eu não fui mais aos cultos no domingo? Eu não estou conseguindo ir mais aos cultos no domingo. Eu não ia no domingo, mas eu ia na quarta-feira. Aí na quarta-feira tá uma demanda da minha filha. E, e o que eu tenho me alimentado é através da congregação, da célula, que confesso que eu também não estou conseguindo assim aquela assiduidade de estar entrando às 6 horas da manhã, como eu estava antes. Então veio tudo isso na minha mente. Como é que eu vou falar de fidelidade a Deus se eu estou errando nisso? Aí eu orei ao Senhor, abri a Bíblia, procurei uma palavra e no automático ele já me confortou, dizendo assim, ó, isso eu já falo para as irmãs, que ser fiel a Deus não se limita a ir à igreja, que não se limita a gente cantar louvor, entregar louvor, e que não se limita em a gente estar postando versículo ou tentando decorar versículo, porque ser fiel a Deus não é sobre a gente ser perfeito, é sobre a gente ser persistente, é sobre a gente ser constante, sabe? Ah, mesmo que eu não consegui, é muito, não estou falando assim, não é importante congregar, né? Não é importante ir à igreja. Claro que é muito importante, eu estou sentindo muito um vazio, uma necessidade, a minha alma sente essa necessidade, mas que o fato de eu não ter ido ao domingo, ao culto, de eu não estar tão perfeita assim, com o meu tão correta nos horários da célula, que essas minhas falhas, elas não me impedem de, de ser fiel a Ele. Porque a gente precisa manter o quê? Uma constância e uma perseverança, né? E o Senhor, Ele fala para mim e fala para todas nós que estamos aqui, que a gente continue, continue mesmo quando a gente estiver cansada, quando a gente estiver resfriada, quando a gente estiver andando, buscando, chamando e a gente não ouve as respostas que a gente gostaria, que a gente continue remando, que a gente continue marchando, independente de todas as adversidades que chegam na nossa vida. É isso que o Senhor precisa. Precisa de mulheres perseverantes, que que a gente persevere diante, a, apesar de, sabe? O apesar de eu estou aqui, eis-me aqui, Senhor. Ele precisa de perseverança. Não é perfeição, porque perfeitos nós nunca seremos. E ele já pagou um alto preço por nós, né? Ele já pagou um alto preço por nós. Então, quando o inimigo das nossas almas, aprendi com a irmã Egéria, o inimigo das nossas almas, ele tiver colocando culpas, é, que a gente lembre que a gente não precisa ser perfeito aos olhos do mundo, mas que a gente seja perfeita e busque a perfeição em Deus. Amém? Então, é, a palavra que vai ser base do nosso estudo de hoje, ela está em Apocalipse.
foi só a introdução. Está em Apocalipse, o capítulo 2 e os versículos. Eu até dei print aqui para não me perder. Ó, vai Apocalipse, os versículos, vai do versículo 2 até o, o 10. Mas antes de começar com a palavra, eu acho importante dizer, porque se as irmãs quiserem depois dar uma meditada na palavra, 2, Apocalipse Irmã Cíntia, Apocalipse capítulo 2 do verso. do 2 ao 10 Mas o capítulo é sempre 2 também. também, Ah, ok. Então, viu? Apocalipse capítulo 2 do verso 2 ao 10. Amém. Ao 10. Amém. Aí eu vou pincelando, porque para não ficar muito cansativo, eu ficar só lendo. Mas aí eu já deixei, porque as irmãs depois dão mais uma meditada. Pronto. O que é que esse capítulo ele fala? Ele fala a respeito de cartas, né, que João escreveu, né, através do Senhor Jesus Cristo, né, que trouxe esse desejo para João. E escreveu essas cartas que falam de igrejas da Ásia. O capítulo 2 fala de 4 igrejas e o capítulo 3 fala de mais 3 igrejas. E aí, o ponto que eu queria trazer para a gente, né? Então, ele foi escrito por João, quando ele estava exilado, numa ilha de Patmos. E aí ele traz essas cartas de 4 igrejas, o capítulo 2, tá? Se for por 3, tem mais 3. E aí elas seguem um padrão. Qual é o padrão? Primeiro Jesus ele se apresenta. Primeiro Jesus elogia o que é bom, o que tem de bom, o que as igrejas estão fazendo que é agradável a ele. Depois ele corrige o que está errado e finaliza com que? Com uma promessa. Uma promessa, fazendo essa promessa ao vencedor. Então, o capítulo 2, ele fala da igreja de Éfeso, de Esmirna, de Pérgamo e de Tiatira. Aí os pontos positivos das igrejas, né? A igreja de Éfeso, ela tem o quê? Ela tem um trabalho árduo, ela é perseverante, ela não tolerava falsos mestres. É tanto que no versículo 2 diz assim, ó, eu sei as tuas obras, eu sei o teu trabalho e a tua paciência, e que não podes sofrer os maus, e puseste à prova os que dizem ser apóstolos e o não são, e tu os achasses mentirosos. E sofreste e tens paciência, e trabalhaste pelo meu nome e não te cansaste. Então, assim, Jesus, ele reconhece, né? Ele reconhece ali os pontos positivos da igreja, mas ele também não pode só ver o lado bom de tudo, né? Tem que corrigir o que não estava sendo agradável. E aí o que, é que o Senhor fala? Porém, tenho porém contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Então, assim, a primeira orientação que o Senhor nos dá, né? Que a gente, vou puxar sempre para missões, né? Porque é uma live de missões. Mas o quê? O que é que não agradava ao Senhor na igreja de Éfeso? Que eles abandonaram o primeiro amor. Então, o que é que o Senhor nos alerta nessa tarde? Que a gente faça a obra, que a gente dê os sims, né? Que a gente seja perseverante. O trabalho é árduo, sim, né? Não tolerar os falsos mestres, mas que a gente não perca o primeiro amor. Porque se a gente fizer tudo, o checklist, e não ter o amor, né? Não ter o amor, não ter o primeiro amor pelo nosso amado, pelo nosso príncipe.
se a gente se levar tudo no automático, sabe? Se a gente for fazendo tudo no automático, cumprir as metas que eu me comprometi, mas e o amor do meu amado? Onde é que tá? Então, ele ele alerta sobre isso, né? Porque a gente pode trabalhar na igreja, nas missões, mas a gente não pode perder a intimidade com Deus. O primeiro amor é a intimidade com Deus. É o nosso secreto, né? Aí na igreja de Esmirna, o que é que o Senhor ele fala? Ele fala da fidelidade mesmo na pobreza, perseverança mesmo na tribulação. Perseverante, não houve repreensão. Aqui até no meu estudo, não vi nenhuma repreensão a respeito da igreja de Esmirna. Mas aí frisa os pontos positivos: fidelidade mesmo na pobreza, perseverança na tribulação. E aí o Senhor fala, tá no 10, tá? Nada tema das coisas que há de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados. E tereis uma tribulação de 10 dias. Então, o Senhor já orientou, né, alertou, né, que teria uma tribulação. Mas ele fala, ser fiel até a morte, e darei-te-ei a coroa da vida. O ser fiel a Deus não tem um tempo, não tem um prazo, não tem um limite. Qual é o tempo? Qual é o prazo? Ser fiel até a morte. Independente é algo inegociável. Ser fiel. Ser fiel na tribulação, ser fiel na escassez, ser fiel quando a gente é acusado, quando a gente é injustiçado, quando a gente quer rebater, se defender, né, de acusações que são feitas, de formas agressivas de agirem com a gente. Se a gente for pelo nosso coração, pelo nosso ímpeto mesmo, assim, humano, a gente vai rebater. Mas pelo Espírito, né, quando a gente está ligado ao Espírito, é que o Senhor nos ensina que a gente não precisa se defender por algo, porque Ele está ali nos honrando. Então, Ele orienta, né? Ser fiel até a morte. Nos alerta de quê? De que não há um prazo para a fidelidade, né? É constância mesmo. Não é perfeição, é constância. Continuando. A igreja de Pérgamo. Como era a igreja de Pérgamo? Como é que elas viviam? Elas viviam em um ambiente totalmente pagão. Elas não negaram a fé, né? Porque eles viviam, a igreja de Pérgamo estava num ambiente que não era um ambiente propício para pregar a palavra, para viver a fé. Era um ambiente completamente pagão, mas eles não negaram a fé. Eles permaneceram firmes. A igreja de Pérgamo peca onde? Quando toleraram as falsas doutrinas. Então, assim, o que é que o Senhor nos orienta? Não basta a gente permanecer na igreja. A gente precisa o quê? Preservar a palavra, a base da palavra, nos alimentar da palavra, estudar a palavra, entender a palavra e, e como é que eu posso falar? E aplicar, né? E aplicar. Exatamente, a irmã Cleiton falou aqui no chat. Cuidado com o que você tolera. Muitas vezes
o ser tolerante abre brecha, né? Abre brechas. E aí vai tomando uma dimensão maior, vai tomando um espaço maior. Então, a igreja de Pérgamo tolerava falsas doutrinas. Doutrina de quem? De Balaão e Nicolaitas. Acho que é isso, Nicolaitas. Então, assim, que a gente tenha esse discernimento, né? De, de conhecer ali, de preservar a palavra, de praticar, de entender. Para quê? Porque fica muito mais difícil a gente ser enganada, sabe? Eu não estou aqui para falar de política, mas eu vou dar um exemplo político. Quanto menos instruída uma população for, mais fácil ela vai ser manipulada. Entende que muitas vezes as políticas públicas elas não têm interesse em instruir, elas preferem dar tudo pronto, né? Tudo pronto ali para a maioria das pessoas. E fica muito mais fácil ser manipulado. Para nós cristãos também. Deixa eu só mandar aqui um link que tem uma irmã que está pedindo. É, então, assim, é muito mais difícil a gente ser manipulada, a gente ser enganada, a gente ver uma coisa e achar que é de Deus, sabe? Se a gente estiver ali, tendo o entendimento da palavra, fica muito mais difícil. Um minutinho, meninas. Deixa eu só mandar aqui um link. Perdão. É rapidinho. Vou mandar aqui. Amém. Sim. Volto continuando. E a igreja de Tiatira? O que é que ela tinha de, assim, de pontos? Tinha amor, tinha fé, ela servia, ela era perseverante, mas ela tolerava a uma falsa profetisa chamada Jezabel. Então, assim, a gente não pode confundir amor com permissividade, entende? Temos que ter muita cautela em relação a tudo isso. Então, assim, o que é que, juntando tudo, fiz um resumo, juntando tudo, o que é que Deus, o que é que Apocalipse 2 ensina pra gente? E revela, assim, muito claro, que Deus, ele vê tudo. Deus, ele vê tudo. Ele vê as nossas obras, ele vê nossas intenções, ele vê nossos pedidos, ele vê o que está nos motivando, né? O que é que ele mostra? Que nem toda igreja que aparentemente é forte, ela é saudável. Isso não significa que, né, quando ele cita assim, que sabe das nossas, da escassez, da pobreza, como é que ele fala aqui? Ai, meu Deus, deixa eu ver se eu acho. Aqui, ó, 2, versículo 9. Eu sei as tuas obras e a tua tribulação e pobreza, mas tu és rico, sabe? Então, assim, nem toda igreja que aparentemente ela é forte, que ela é grande, ela está saudável. O Senhor nos alerta aqui para nessa passagem. Ele sabe da pobreza, mas ele frisa assim, ó, mas tu és rico, sabe? Muitas vezes uma igreja pode ser pequenininha, a gente congrega às vezes num lugar menorzinho, mais acanhado, mas ele é rico do Espírito Santo. Então é muito importante a gente ter esse entendimento. Que mais que ele fala? A fidelidade ela é recompensada. Quando ele fala o quê? Que é, que vai receber a coroa, ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. A irmã Estela mesmo já deu uma prévia disso quando eu estava conversando com ela hoje. Nem sabe que as coisas
Nós não vamos receber nem tudo que a gente deseja no nosso coração, ou que a gente está aqui buscando. Essa recompensa a gente vai receber em terra, né? Mas na nossa eternidade, quando a gente receber a coroa, né? A coroa da, da salvação, da vida eterna. Então, a maior recompensa do cristão hoje é ter uma certeza de que, é, mesmo que a gente não desfrute em terra, mas na eternidade, a gente vai ser recompensado. Então, a fidelidade é recompensada. Outro ponto: amor e fidelidade precisam andar juntos, né? O amor, não esquecer do nosso primeiro amor, da fidelidade, amor e fidelidade, amor, o nosso primeiro amor. A gente nunca pode esquecer disso. Por maior que a gente, sabe, por maior que tome a proporção das coisas, da obra, do que a gente faz para Deus, mas que a gente sempre tenha essa busca, sabe, de buscar o amor, o nosso primeiro amor. Que a gente nunca esqueça disso. Nunca, nunca, nunca. Falando de missões, assim, mais diretamente, o que é que eu tenho para trazer para mim e para vocês? Que eu já estou me alimentando desde cedo. É que antes de Deus nos enviar para longe, sabe? Falando de missões, mesmo antes de Deus nos enviar para longe, ele procura uma fidelidade perto. As missões, elas não vão começar quando a gente compra uma passagem e vai fazer uma obra num lugar distante. As missões, elas começam quando a gente está orando no nosso quarto, quando a gente está cuidando da nossa casa, quando a gente está lavando uma louça, quando a gente está lavando uma roupa, sabe? Quando a gente está ali orando por alguém, pela vida de uma pessoa, que a gente sabe que está doente, ou porque simplesmente a gente lembrou dessa pessoa e a gente ora. As missões, elas começam nesses pequenos detalhes, sabe? Por quê? Porque Deus, ele vê as orações silenciosas. Então, isso foi o que me confortou para estar trazendo essa palavra, porque quando eu penso assim, meu Deus, como que eu vou falar de Deus, de fidelidade, se eu não estou sendo fiel a ti? Se eu não estou, sabe? Se eu não estou sendo assídua na igreja. Aí o Senhor fala para mim que Ele vê a oração silenciosa, Ele vê nossas orações silenciosas, Ele vê os nossos, sabe? Aquela oferta. Quando a gente oferta com sacrifício, muitas vezes não podendo ofertar o quanto a gente gostaria, mas o que é possível naquele momento. Ele vê a nossa intenção, isso é verdadeiro. Não é frasezinha pronta, não. Deus sabe do coração, ele sabe sim. Eu posso enganar aqui todas vocês, né? Tá aqui enganando, tá aqui me passando por um personagem, mas o Senhor, ele sabe do coração. Ele sabe da intenção. Então, o Senhor, ele vê os jejuns que a gente abre sem ninguém saber, o jejum escondido. Ele tá vendo. Ele sabe das lágrimas que a gente derrama. Ele sabe quando a gente sofre ao ver a dor de outra pessoa que a gente não conhece. Então, assim, o Senhor, ele tem visto tudo, tudo que a gente tem feito, né? Um louvor que a irmã entrega, abre o microfone, tudo, sabe? Tudo o Senhor vê. Ele vê os nossos sims, ele vê as nossas prioridades, o que a gente, sabe, priorizando. Ele vê tudo.
E as missões, elas começam aí, no pequeno, sabe? No bastidor. Porque tem uma questão. Quando a gente faz tudo isso, a gente já está dando o eis-me aqui ao Senhor. Então, o que falta só? A gente, para afirmar isso, é dar o eis-me aqui e declarar para o Senhor que o Senhor nos envie para onde Ele quiser. E muitas vezes não vai ser longe, muitas vezes não vai ser longe, vai ser no vizinho, que a gente vai lá e vai levar uma palavra para uma pessoa que está aqui do nosso lado, uma colega de trabalho. As missões, elas começam assim. Tudo é missão, sabe? Não é necessário a gente se engajar numa grande obra e fazer coisas extraordinárias. No início eu ficava, sabe, assim, poxa, eu queria fazer mais. Teve um dia que eu estava muito triste porque eu queria participar de um sopão e eu não podia, por conta da minha filha, que precisava de mim. Aí eu comentei assim, até com um colega, o marido do meu esposo, um colega do meu esposo, eu disse assim, poxa, tô tão triste, eu queria tanto participar dessa entrega de sopa. Aí eu já fui me justificando, né? Mas eu não posso porque tem Lara. Ele disse, pois bem, tudo tem. Aí ele falou, ele foi muito sábio, porque ele disse assim, tudo tem o seu tempo, né? Então, assim, não é preciso a gente fazer grandes coisas, mas é a gente fazer o que. Ai, assim, como é que eu posso me expressar melhor? É a gente fazer o que os nossos olhos incomodam, sabe? A gente vê uma situação e a gente não fingir que não tá vendo, mas a gente tentar fazer algo, por menor que seja. E o Senhor, ele vê tudo. E eu creio, assim, no fundo do meu coração mesmo, que ele se agrada. Não necessariamente ser grande, mas servir no pequeno. O Senhor, ele vê as orações que a gente entrega para países em guerras, para os missionários, né? Então, toda oração, toda irmã que abre aqui o microfone e que se dispõe, ele, ele tem visto e ele se agrada disso. Eu falo assim, sem nenhuma preocupação de estar falando besteira, porque é isso que o Senhor afirmou para mim hoje, sabe? Filha, ser fiel a mim não é ser perfeita. Ser fiel a mim é ser constante. Amém? Era isso que eu tinha para trazer para nós. Agradeço, né? Mais uma vez essa oportunidade, uma oportunidade vinda assim do céu mesmo, porque me tirou muita angústia que eu estava sentindo e eu creio que, espero que as irmãs também tenham de alguma forma, se alimentado dessa palavra e de todas essas orientações vindas do Senhor, né? Amém.